Gabigol ou Pedro? Alô, nação rubro-negra, até os momentos iniciais ali do jogo entre Flamengo e São Paulo, nós teremos essa dúvida. Bernardo Ramos traz aí uma prévia da escalação entre Flamengo e São Paulo. Vamos ver com quem Jorge Sampaoli vai, ou se vai até mesmo com os dois. Haja vista, Gabigol, ele é um cara que nas decisões sempre marca gols. Está marcado na história do Flamengo por ser o cara das decisões. Porém, atravessa uma péssima fase. Bom, aqui é o Douglas do canal Poderoso Flamengo. Vamos ao recorte aí com Bernardo Ramos. A gente volta. Salve, meus amigos, deixe seu like neste vídeo porque a gente vai falar sobre esse grande jogo decisivo da Copa do Brasil entre São Paulo e Flamengo no Morumbi neste domingo às 4 da tarde. Lembrando que o Flamengo perdeu o primeiro jogo por 1-0, muito por causa do péssimo trabalho realizado pelo seu técnico Jorge Sampaoli, e precisa vencer a equipe paulista na casa do adversário para chegar a, se for por uma diferença de um gol, pênaltis. Se for pela diferença de 2 gols ou mais, evidentemente o Flamengo será pentacampeão da Copa do Brasil. Bom, eu acho que o Sampaoli cometeu um enorme erro neste sábado no treinamento realizado no Ninho do Urubu antes da viagem rumo a São Paulo, que foi misturar os times mais uma vez. Quer dizer, se nem os jogadores sabem, como é que a gente vai saber qual vai ser o time titular que vai enfrentar o São Paulo neste domingo? Não dá para saber. Só que a gente vai fazer aqui um exercício imaginando a melhor escalação possível para o Flamengo para esse jogo, tá? Dentre aqueles que o Flamengo tem, quem será melhor? Pedro, Gabigol, os dois juntos, Rossi, Matheus Cunha, e no meio de campo, Pulgar, Thiago Maia, Everton Ribeiro e Arrascaeta, e o Gerson, em que posição vai jogar? A gente vai mostrar para você tudo direitinho, lembrando que o Gerson, inclusive, acabou sendo convocado pelo técnico Fernando Diniz para a seleção brasileira, que vai enfrentar Venezuela e Uruguai nos 2 jogos da terceira e quarta rodadas, respectivamente, das eliminatórias sul-americanas. Eu sempre lembro a você que esse vídeo tem oferecimento da KTO. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site KTO.com, meu amigo? Então você tem de conhecer agora. Entre agora no site KTO.com e aí você vai fazer o seu registro. Isso não vai demorar mais do que 1 minuto, tá, pessoal? Quando você fizer o seu registro, é só colocar o meu cupom Bernardo, tá? Bernardo. E aí eu vou lhe dar 20% a mais em relação ao seu primeiro depósito para fazer a sua fezinha no site, tá? As melhores odds do mercado estão no jogo entre Flamengo e São Paulo e Flamengo na KTO.com, tá? Até publiquei no meu Instagram, no feed. Beleza? E vou publicá-las de novo nos stories do meu Instagram. Siga-me no Instagram, @Bernardo aqui. Todas as odds estão lá, tá? Para a final da Copa do Brasil. Então siga-me no Instagram, @Bernardo aqui. Vamos dar uma moral também para o professor de guitarra e violão Atila Reis, um músico profissional, entrando no site dele, cujo link está na descrição deste vídeo. Neste site você vai poder agendar uma aula gratuita de violão ou guitarra de qualquer lugar do mundo, personalizada, exclusiva no seu celular. Tá bom, pessoal? No seu celular, ao vivo, exclusivo com o professor de guitarra e violão Atila Reis. Continuando aqui o raciocínio em relação a esse time do Flamengo que vai enfrentar o São Paulo. Vamos lá. Rossi ou Matheus Cunha? Gente, para mim não tem discussão nenhuma. Rossi é muito melhor do que o Matheus Cunha. Ai, Bernardo, mas foi pouco exigido naquela partida em que o Flamengo empatou naquele jogo bizonho, né? Com o Goiás por 0-0 pelo Campeonato Brasileiro. Sim, mas nas poucas vezes que foi exigido, pelo menos mostrou uma segurança que o Matheus Cunha não tem. E não me venha com esse papo de que o Matheus Cunha é bom com os pés, porque não é. Com os pés, porque não é. Coisa nenhuma. Tá? É um goleiro que adora dar chutão para frente, erra volta e meia, saídas de bola, ou seja, é mais uma bizarrice do técnico Jorge Sampaoli. Então eu iria com o Agustín Rossi no gol. Na lateral direita, até a gente podia considerar aqui uma dúvida, já que o Wesley fez uma péssima partida
contra o São Paulo no Maracanã. Mas entre ele e Mateuzinho, já que o Varela está machucado, eu, Bernardo, iria de Wesley, tá? Até porque o Flamengo precisa do resultado, o Wesley é um jogador até que tem mais qualidade ofensiva, embora oscile bastante, né? Seja uma montanha russa, mas é um jogador de mais qualidade, na minha visão, do que o Mateuzinho, então eu iria com o Wesley. Zaga, gente, não tem muito o que pensar, não tem nem o que pensar. Fabrício Bruno do lado direito e Léo Pereira pelo lado esquerdo, um como zagueiro central, outro como quarto zagueiro, e vamos pro pau. Não tem o que pensar. Davi Luiz, nossa, nem pensar. Banco de reservas desse time, tá? Pode adotar uma formação com 3 zagueiros, eu acharia um erro. Eu acharia um erro nesse jogo, mas iria com uma linha de 4 com esses 2 zagueiros. Na lateral esquerda, Ayrton Lucas, para mim, num posicionamento diferente daquele realizado no jogo contra o São Paulo, no Morumbi. Eu vou chegar lá. Quem é o jogador que pode fazer a saída de 3 com o Fabrício Bruno e o Léo Pereira? Para mim, esse cara não é o Ayrton Lucas. A gente viu um Bruno Henrique encaixotado entre Rafinha na lateral direita e o Wellington Rato na ponta, né? Então precisa ter mais gente jogando pelo lado esquerdo. Esse cara pode ser o Gerson. Para mim, o Gerson tem que participar mais ativamente da construção do jogo pelo meio de campo, tá? Então eu iria com Ayrton Lucas e aí como cabeça de área o Pulgar, sendo o cara para baixar entre os 2 zagueiros para começar o processo de saída de bola, tá? Então essa seria a minha escolha. Pulgar justamente fazendo esse serviço. Aí no meio de campo, Gerson atuando ali um pouco à frente do Pulgar, mais centralizado, sem ser um jogador pelo lado esquerdo, mais centralizado, ou de repente, vamos lá, jogando um pouquinho para o lado esquerdo, se o Sampaoli repetir o losango do Dorival Júnior, que eu acho que seria a melhor solução possível. O Flamengo já jogou assim nesse ano. Então vamos lá, Pulgar centralizado, o Gerson um pouquinho para o lado esquerdo e o Everton Ribeiro um pouquinho para o lado direito, tá? Com o Arrascaeta sendo o vértice, sendo o jogador a atuar atrás dos 2 atacantes. Ah, Bernardo, e para você, quais seriam esses 2 atacantes? Bruno Henrique e Pedro, sem discussão. Para mim, sem discussão. Gabigol pegando um banco de reserva, seria a primeira vez na carreira dele, numa decisão, a carreira dele, evidentemente, com a camisa do Flamengo, que numa decisão o Gabriel seria banco de reservas, tá? Mas, pela bola que não está mostrando neste ano, não tenho problema nenhum em dizer que o Gabigol, embora tenha sido decisivo várias vezes, por exemplo, das 2 conquistas de Libertadores, aliás, fez 4 gols em 3 finais de Libertadores, assim como o Zico, só que o Zico fez em uma edição 4 gols de Libertadores só, né? É outro patamar completamente diferente. Mas Gabigol tem um momento muito ruim, vive esse momento muito ruim e deve sim para o banco de reservas, tá bom? Saudações, até a próxima e tchau, tchau. Bom, nação rubro-negra, quem que você iria? Com o Gabigol, com o Pedro ou com os 2? Escreva aí, faz seu comentário, mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like, ativar o sininho para que você possa receber nossos vídeos diariamente. Forte abraço, Douglas, canal Poderoso Flamengo, tamo junto!